Você já ouviu falar sobre a teoria da psicologia das cores? Provavelmente você pode ter se perguntado em algum momento se isso é relevante para nós ilustradores na hora de criarmos uma nova ilustração. A psicologia das cores defende a ideia de que cada cor pode gerar e gera uma emoção diferente em nós, seres humanos, que estamos observando aquela criação, aquela imagem. E essa teoria é tão reconhecida ao redor do mundo que muitas marcas famosas utilizam isso ao seu favor. Mas a pergunta que não quer calar é: se as cores despertam emoções nos seres humanos, será que você tem que evitar usar alguma delas na sua ilustração? Meu nome é Luísa, eu sou ilustradora e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco melhor sobre como funciona a teoria da psicologia das cores na hora que a gente está ilustrando. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo e agora vamos pro vídeo. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes é que quando você fecha um trabalho, um projeto de ilustração, normalmente o seu cliente te envia uma paleta já pré-definida por ele, que você deverá utilizar e trabalhar com ela enquanto você estiver desenvolvendo todas as suas ilustrações que foram acordadas com o cliente. Não necessariamente você precisa usar aquelas cores sempre nos mesmos objetos. Por exemplo, vamos supor que você tem que desenhar 3 personagens diferentes e tem uma cor meio beijinha ali na paleta e você usou essa cor para fazer a pele de um dos personagens. Não necessariamente você precisa fazer todos os personagens com o mesmo tom de pele. Você pode variar com outros tons que estão disponíveis na paleta, principalmente se o seu cliente deixou isso em aberto para você definir onde cada cor seria utilizada. Quando o cliente define essa paleta, não tem como você saber se ele levou a psicologia das cores em consideração. E justamente por isso que acontece bastante também de no briefing vir descrito, ter a descrição do que você precisa ilustrar. Por exemplo, desenhe 2 crianças correndo felizes pelo parque, com a expressão de que estão se divertindo juntas depois de um longo período sem se ver. Pronto, você já sabe o que você tem que desenhar e qual expressão você precisa transmitir com aquela ilustração. Você pode complementar o significado utilizando as cores, mas não necessariamente vai vir escrito assim para você. Desenhe 2 crianças correndo felizes com a expressão de que estão se divertindo juntas, transmitindo isso pela cor da camiseta da primeira personagem, que vai ser amarelo, enquanto a outra é vermelho. Não, normalmente vão deixar em aberto para que o ilustrador crie e desenvolva a ideia, mas que no final esteja transmitindo a mensagem principal que o cliente deseja. Tá bom, então por que a psicologia das cores existe? A psicologia das cores ela é muito utilizada no mundo do marketing. Porque de acordo com uma pesquisa feita pelo Quick Sprout, 93% dos consumidores consideram que a aparência visual é o fator que mais contribui para a decisão final da compra. Abre aspas, a cor representa 85% da razão pelo qual você comprou um produto específico. Então, a psicologia das cores ela é muito pensada principalmente quando você vende algum produto. Não necessariamente quando você ilustra. Quando a gente fala de logotipo, você consegue perceber muita utilização da psicologia das cores. E eu vou dar alguns exemplos aqui para que você entenda como isso é aplicado. Além disso, eu também vou te explicar o significado de cada uma dessas cores. Então, como eu disse, no mundo do marketing é importante você entender que cada cor desperta uma sensação, uma emoção diferente nos seres humanos, que são os clientes daquela marca. Utilizando a cor correta que vai estimular o seu cliente a decidir pela compra daquele produto ou serviço. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou passar aqui para você o significado de cada uma dessas cores e depois trazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Para começar, a cor vermelha, ela transmite raiva, paixão, fúria, ira, desejo, excitação, energia, velocidade, fome. Mas também pode representar amor, calor, perigo, fogo, violência. Tudo vai depender do subtom desse vermelho. A segunda cor que a gente tem é o rosa, que pode simbolizar também amor, inocência, saúde, felicidade, satisfação, romantismo, delicadeza e feminilidade. Passamos agora para o amarelo, que simboliza sabedoria, conhecimento, alegria, felicidade, otimismo, imaginação, claridade e, por que não, o verão até mesmo. A próxima cor é o laranja.
que simboliza humor, energia, equilíbrio, calor, vibração, expansão. E depois a gente vai para o verde, que simboliza cura, calma, perseverança. Pode simbolizar também coisas relacionadas à natureza, meio ambiente, algo saudável, boa sorte, renovação e vigor. Depois vamos para azul, que simboliza paz, tranquilidade, calma, estabilidade, confiança, limpeza. O roxo e o violeta têm relação com espiritualidade, realeza, nobreza, erotismo, mistério, transformação. O marrom, por incrível que pareça, também tem seu significado, que é materialismo, excitação, terra, casa, conforto, confiabilidade. E o preto simboliza poder, sexualidade, formalidade, elegância, riqueza, mistério, medo, anonimato, profundidade. Pode simbolizar o mal em alguns casos também. O branco simboliza proteção, paz, pureza, simplicidade, inocência, neve, algo bom, enquanto o prata representa algo macio, elegante, tecnológico. E o ouro representa algo precioso, representa riqueza, extravagância, calor, prosperidade, grandeza. Esses são os significados que as cores podem ter. Como vocês puderam perceber conforme eu fui falando, mais de uma cor pode ter o mesmo significado. Enquanto isso, não tem problema nenhum, porque isso realmente acontece. E isso acontece justamente para facilitar na hora de combinar as cores. Vou colocar aqui na tela para vocês alguns exemplos de marcas que usam as cores baseada na psicologia das cores para definir o seu logo. Um exemplo clássico para ser usado e citado aqui é o McDonald's, que utiliza as cores amarelo e vermelho. Quais são as sensações e emoções que essas cores te transmitem? Normalmente, as pessoas citam como algo rápido, veloz e também que gera fome, ao mesmo tempo em que é algo otimista, como se fosse um lugar bom de se estar, um lugar bom de consumir os seus alimentos. Já marcas com cores laranjas, como por exemplo a Fanta, ela pode representar algo amigável para você, que passa confiança, é algo conhecido que você se sente confortável em utilizar. Agora o vermelho, como a Coca-Cola, pode te passar entusiasmo, também causar um desejo para você consumir aquilo mais rápido, urgência para consumir algo. Marcas roxas existem, como por exemplo o Yahoo. Pode ter escolhido essa cor para transmitir criatividade, esperteza, criar a sensação de algo imaginativo. Depois nós vamos para as marcas que usam verde, como por exemplo John Deere. Ele pode transmitir essa sensação de meio ambiente, de algo que transmite uma paz, algo saudável, algo que tem a ver ali com o meio ambiente de alguma forma. E marcas que utilizam tons de cinza ou preto e branco, como por exemplo o Cartoon Network ou até mesmo Puma, Nike, Apple, elas podem transmitir a sensação de algo tecnológico, mas também de balanceamento, de equilíbrio, de calma, porque as cores estão bem equilibradas e neutras, sem causar nenhuma outra reação ou emoção estratosférica, digamos assim. Tá bom, mas agora como é que eu faço para saber se eu realmente devo utilizar a psicologia das cores e aplicá-las nas minhas ilustrações? Você vai definir isso de acordo com os seus princípios, se você acha que faz sentido ou não. Você pode utilizar alguns sites para criar suas próprias paletas, levando isso em consideração. Um exemplo de site que você pode utilizar é o Adobe Color, que é um site da Adobe que fornece paletas prontas para você variar de até 5 cores por vez. Mas você também pode usar o Color Code, que é um outro site que gera paletas de cores para você, e até mesmo no Canva, se você jogar no Google, vai aparecer essa opção para você. Agora uma dica que eu quero te dar. No momento em que você estiver definindo sobre as cores que vão ser utilizadas na sua ilustração, não tenta pensar tanto na psicologia das cores. Tenta pensar no que te agrada quando você está ilustrando, quais cores combinam entre si e causam uma sensação harmoniosa. Porque existem, além das psicologias das cores, existe a teoria da combinação das cores, em que utilizamos cores análogas e cores complementares. As cores análogas são aquelas que estão próximas uma das outras no círculo cromático. E por estarem próximas, elas causam a sensação de cores monocromáticas, mesmo que sejam de tons diferentes, como por exemplo, um tom de azul e um tom de rosa. Se elas estão próximas na mesma linha do círculo,
elas causam essa sensação de monocromático. Agora, cores complementares são cores opostas uma das outras no círculo cromático. Então é como se eu pegasse um amarelo que tá aqui na bordinha e aqui pegasse um azul que tá mais pro centro, um azul mais escuro, mais opaco, e aqui um amarelo muito vibrante. As cores complementares são responsáveis por criar um efeito de contraste na sua ilustração. Então você consegue ver nitidamente a diferença de cores, a migração de cores. Quando eu coloco um amarelo vibrante por cima de um azul opaco, você consegue ver exatamente aonde começa uma cor e aonde termina a outra, diferente do que acontece com as cores análogas. Nas cores análogas, se você coloca uma cor sobre a outra, dificilmente você vai ver esse contraste, essa mudança de cor. Elas se tornam muito mais homogêneas, elas se tornam muito mais fáceis de serem misturadas, porque causa realmente a sensação de algo monocromático, contínuo. Então, o que nós ilustradores costumamos fazer na hora de definir as cores? A gente define onde a gente quer que o nosso cliente ou o nosso consumidor da ilustração olhe primeiro. Quando eu penso, a primeira coisa que eu quero que o cliente veja são os olhos do meu personagem, eu vou colocar uma cor de contraste no olho desse personagem, porque assim eu garanto que a cor de contraste ela vai chamar mais a atenção do meu cliente do que se eu colocasse uma cor análoga. Você vai pensar nisso durante todo o processo de construção da sua ilustração. Vamos usar como exemplo esse livrinho aqui que eu peguei na Drogazil, que é um livro inteiramente ilustrado que fala como dominar a sua ansiedade. Olha só, aqui vocês percebem que tem utilização de cores básicas como laranja, roxo, verde. São cores vibrantes, mas nesse caso aqui não estão totalmente estouradas, não estão contrastando tanto. Aqui, vamos olhar junto, tá? Para onde vai o seu olho? O primeiro lugar que você olha. Eu olhei primeiro para essa área toda rosa aqui, não olhei para o título. Eu olhei para a área rosa e depois eu olhei para o título. Agora vamos abrir um outro exemplo aqui. Aqui. A primeira coisa que eu olhei, na verdade, eu fiquei entre o sol e essa mocinha. Não sei vocês. Se vocês separarem, aqui no sol tá sendo utilizado cores de contraste, vermelho e amarelo. E aqui na mocinha também, um amarelo bem forte na calça dela. Então, basicamente, é dessa forma que você tem que pensar quando você estiver construindo as cores da sua ilustração. Onde você quer que o seu cliente olhe primeiro. Pensou isso? Você provavelmente vai aplicar uma cor complementar, uma cor de contraste nesse local que você quer direcionar o olhar do seu cliente. E ao redor, você vai criar uma atmosfera mais harmônica, usando cores análogas. Porque a cor complementar é como se você estivesse numa sala lotada e você estivesse falando mais alto do que as outras pessoas que estão na sala com você. Essa é a cor complementar, que está sobressaindo. Enquanto as cores análogas, está todo mundo falando baixinho, todo mundo no mesmo tom, está todo mundo harmonizado ali. Você pode criar uma paleta de cores pensando na psicologia das cores, atrelado com essa teoria de cores complementares e cores análogas. Basta você levar em consideração tudo isso que eu te apresentei aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like aqui pra mim. Comenta aqui também o que você achou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você acompanhar todos os conteúdos que eu posto aqui semanalmente para te ensinar a viver de arte por meio da ilustração. Se você quiser consumir conteúdos diários sobre esse tema, basta me seguir no Instagram e no TikTok. Vou deixar o arroba aqui na tela, que é o mesmo arroba, você me encontra nessas duas redes sociais. Lá eu posto conteúdos diários e te ensino a viver de arte por meio da ilustração também. Espero que vocês tenham gostado bastante e aproveitem muito as dicas desse vídeo. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!